Matador de Goblins. Volume 10. Capítulo 05. Defesa de Torre. Autor: Kumo Kagil. Tradução: Nero_SL. Revisão: Play_Cabs. QC: Bravo. Bem, corta barbas. Você demonstrou ter um autocontrole admirável, disse Anão Xamã com um sorriso, sua voz quase perdida no barulho das rodas da carruagem ao longo dos sulcos na laje. O capacete de metal de matador de goblins se moveu levemente. Ele havia se instalado dentro da carruagem e estava trabalhando em silêncio. Ofereceu apenas um pensativo embora tenha acrescentado em seu habitual tom desapaixonado. Foi necessário uma resposta contundente. Era um mistério quão bem ele entendia o significado por trás das palavras do anão. Anão Xamã observou a paisagem passar do lado de fora da janela enquanto retirava uma cabaça de vinho presa ao seu quadril, bebendo sem demora em um único gole e soltando um suspiro como um "ah". Rumores da filha de um goblin? Esperava que você fosse direto investigar, devo dizer. Ela é só uma descendente de um povo com pele escura, disse Matador de Goblins brevemente. O capacete virou-se para Anão Xamã, o olhar escondido atrás do visor pousando em sua barba. E o requerente da missão é o filho do comerciante de vinhos. Não um goblin. Anão Xamã gargalhou, bastante satisfeito com a resposta. No canto, as bochechas de sacerdotisa se suavizaram em um pequeno sorriso. Alta elfa arqueira, os observando, deu um elaborado movimento de ombros. Mas tudo dá na mesma, caça aos goblins, de novo. Deuses, fico tão entediado de ficar com você, Orkold. É mesmo? Isso foi sarcasmo. É mesmo? Esse murmúrio foi acompanhado por uma breve pausa em seu trabalho, mas ele logo retomou. Estava moendo algo preto com um almofariz, como um alquimista. Alta elfa arqueira, que normalmente poderia estar inspecionando o trabalho com curiosidade, deu algumas fungadas e franziu a testa. Então acenou com a mão como se quisesse deixar claro quão desinteressado estava. Anão Xamã, ignorando-a, tomou outro gole. No final, um aventureiro não é nada mais que um porrete. Um porrete? Sacerdotisa perguntou. Eu diria que sim, respondeu Anão Xamã, acariciando sua barba branca. Sacerdotisa estava confusa demais com aquela frase para dizer mais alguma coisa, mas Lagarto Sacerdote escolheu preencher a lacuna. E o que te faz dizer isso, mestre Xamã? Ele desenrolou seu longo pescoço e Anão Xamã assentiu. Porque em todos os lugares e épocas, o último recurso para resolver um problema é atingi-lo o mais forte que puder. Até certo ponto, você pode tentar a polidez, pode resolver problemas diferentes, mas quando as coisas ficam ruins, então é a nós que eles chamam. Lagarto Sacerdote concordou com a cabeça. Desde a criação de todas as coisas, a violência sempre foi a solução preferida para os problemas. Sacerdotisa ofereceu um sorriso tenso e optou por não responder diretamente. Vocês acham mesmo? Claro, não é verdade para todas as situações, respondeu Lagarto Sacerdote com um tom significativo muito apropriado para um monge. No entanto, depois de reunir informações, convocar um conselho de guerra e chegar a um acordo geral. Então geralmente a conclusão é apenas uma e isso significa que é hora de atacar. Anão Xamã disse e, juntamente com Lagarto Sacerdote, começaram a rir ruidosamente. A alegria dele sacudiu a cortina e deixou Sacerdotisa sem saber como responder. Por fim, se contentou em oferecer um desculpe ao cocheiro e deixou para lá. Ela se perguntou, no entanto, como até mesmo essa simples troca animava seu coração. Talvez seja porque finalmente estou de volta. Estava longe de ser a primeira vez que operava sem os outros. E realmente não faziam tantos dias desde a última aventura com todos eles, se contasse. Mas, sim, voltar era certamente o termo correto. Todos os outros estavam conversando e se divertindo, estava lá, mas com uma expressão perturbada no rosto. Era realmente bastante confortável e, para esconder seu constrangimento, Sacerdotisa conseguiu soltar um pequeno murmúrio. Nossa, realmente!
Este é o tipo de coisa que faz as pessoas assumirem que anões e homens lagarto têm alguns parafusos soltos, afirmou alta elfa arqueira para a sacerdotisa. Não deixe que eles a incomodem. Suas orelhas se moveram na direção da cortina. Ei, estou vendo algo. Esse é o lugar? Matador de goblins moveu-se calmamente para onde a elfa estava inclinada e olhou na direção indicada. Ele enfiou a cabeça com o capacete para fora do transporte, passando pela cortina, virando-a na direção a qual os demais estavam olhando. Entendo, então é isso. Atrás de um bosque de pequenas árvores, construído no topo de uma colina imponente, de modo que parecia vislumbrá-los, havia uma mansão. Sim, eles disseram que o mercador tinha um negócio bastante lucrativo. A casa parecia nova em folha, um edifício espetacular. Matador de goblins grunhiu enquanto olhava para a mansão, então perguntou categoricamente: "O que acha?" "Acho que não sou a pessoa a quem você costuma fazer essa pergunta", respondeu alta elfa arqueira. "Não que eu me importe." Ela também olhou para fora, suas orelhas se contraindo. "Vinhas a oeste. É por isso que a casa está aqui. Há uma ladeira descendo da mansão, depois um rio a leste." "Um rio?" "Posso ouvir água", explicou alta elfa arqueira como se isso devesse ser bem óbvio. Murmurou o matador de goblins, vasculhando sua bolsa e retirando um mapa. Era um esboço das imediações, é claro. Eles teriam que investigar por si mesmos para obter os detalhes mais sutis do terreno, mas, assim, havia o rio, a leste, de fato. Também corria para a cidade da água um braço do rio no qual eles viajaram para o sul até a terra natal dos elfos. "De qualquer forma, se eles vão aparecer, aposto que será do oeste", disse a alta elfa arqueira, entrando de volta na carruagem enquanto o matador de goblins estudava o mapa. A elfa sentiu que este não era realmente seu trabalho. Ficava feliz em improvisar assim que via como as coisas eram no chão, não pensou muito antes de chegar lá. As vinhas não dariam uma boa posição? Posição? Ela repetiu de forma boba por ter sido pega de surpresa pela pergunta. Então disse enquanto absorvia o significado da frase: "Ah, como uma posição estratégica", assentiu com a cabeça. "Boa pergunta. Acho que os goblins são muito baixos para fazer tanta diferença." "Entendo." As videiras foram mantidas aparadas e dispostas em fileiras ordenadas para permitir que o trabalho continuasse sem interrupções. Quase como os dentes de um pente, pensou o matador de goblins. Se houvesse uma estrada preparada para eles, poderia esperar que os goblins marchassem estupidamente por ela? "Nós não poderemos usar fogo." Refletiu. "Claro que não", alguém disse. "E claro que não podemos", disse outra pessoa. No entanto, quem tinha falado? Matador de goblins tirou as dúvidas de sua cabeça e observou o cenário fluir. Ficou surpreso com a figura humana que viu de pé no terreno. A princípio, pensou que fosse um guarda ou talvez um servo, mas não era. Armado com uma arma e encimado por um capacete, era um espantalho construído às pressas. Tais coisas podem ter alguma utilidade à noite, mas durante o dia são em grande parte sem sentido. E para goblins, noite era dia. Isso afastaria os goblins ou os colocaria em guarda? Matador de goblins considerou por um momento, então balançou a cabeça. Não teria muito propósito. A invasão viria no início da noite. Era assim que os goblins faziam. E uma vez que estavam no ataque, sequer cogitavam que tinham a chance de perder. Pensando bem, muitos aventureiros agiam dessa mesma maneira. "Vocês estão aqui. Do fundo do meu coração, agradeço por terem vindo." Quando o grupo desembarcou da carruagem, foram recebidos pelo filho do comerciante de vinhos, que havia chegado um pouco antes deles. Quando seguiram pela porta, no entanto, o que descobriram foi uma completa traição de suas expectativas. HRK. Bem, agora. Meu Deus! Matador de goblins parou na porta, enquanto ao lado dele anão xamã falava sem querer. O quintal tinha sido bem cuidado, junto com o caminho sinuoso que o atravessava e depois havia a grossa porta de carvalho. Porém, assim que entraram no salão que formava a frente da casa, o encontraram em ruína.
Madeira nua e materiais de construção podiam ser vistos por todos os lados e as paredes haviam sido repintadas apenas parcialmente. Um canto da sala estava ocupado por móveis descartados, que haviam sido cobertos apenas com um grande pano branco para manter a poeira longe. Sacerdotisa não tinha certeza se o lugar estava sendo construído ou demolido. Então você ainda está trabalhando nisso? Ela finalmente perguntou. Eu disse que não poderíamos mais nos preocupar com reputação, mas queríamos que o exterior ficasse pelo menos bonito, respondeu o filho do comerciante. Meu pai contratou um carpinteiro para reformar o lugar, mas ele fugiu de nós. Guy! Uma coisa horrível, isso. Madeira cortada e pedra esculpida, ao contrário de madeira bruta e pedra intocada, era um campo dos anões. O xamã ficou furioso. Parecia um elfo confrontado com uma floresta brutalmente derrubada, provavelmente se sentindo como um também. Seu rosto era a imagem da tristeza, e sua voz estava cheia de compaixão por esta casa, que não conseguiu cumprir seu papel, desperdício de um bom edifício. Mais conveniente para nós, disse Matador de Goblins, colocando a mão em uma parede mal montada. Parecia satisfeito ao descobrir o quão fino era. Vamos perfurar as paredes. Haverá muitos inimigos para enfrentar. Usando esse lugar como base, será melhor se pudermos acessar facilmente o interior. O que, planejando transformar este lugar em uma fortaleza? Anão Xamã disse, meio brincando e meio preocupado. Não, respondeu o Matador de Goblins, balançando a cabeça. Um castelo filial. Milímetro, uma tática testada ao longo da história para batalhas de defesa ao forte, disse Lagarto Sacerdote, fazendo seu típico gesto estranho de mãos juntas. Os homens lagarto sabiam mais de batalhas do que qualquer outra raça neste grupo e podia se tornar bastante loquaz quando se tratava de estratégias e táticas. Acenou sua longa cauda, sua língua entrando e saindo de sua boca, enquanto olhava Matador de Goblins no rosto. É difícil dizer o que as forças do caos podem querer aqui, mas duvido que seja simplesmente por controle ou conquista. Os Goblins são capazes de pensar tanto em primeiro lugar? Talvez eles não, mas sim aqueles acima deles. Assim, podemos ser capazes de adivinhar seus objetivos. Um Matador de Goblins meditou e considerou. O que tinha aqui? As uvas e o vinho. E o prédio. Sim, suprimentos que eles podem obter através deste roubo, mas acho que roubar provisões era apenas incidental ao seu objetivo principal. A Cidade da Água. Uma praça de armas, é assim que você chamaria isso? Provavelmente, mas duvido que até mesmo esse seja o objetivo principal deles. Esta operação tem muitas facetas. O que significa que... Os dois juntaram as cabeças, falando sobre táticas de batalha com familiaridade. Acompanhar à medida que as ideias fluíam, era tudo que sacerdotisa podia fazer. Era intimidante, mas inexperiente como era, mesmo uma conversa como essa poderia ser uma lição valiosa. Tenho que dizer minha opinião, no entanto. Disse ela com uma tossida doce, atraindo os olhares penetrantes dos dois debatedores. Mesmo que estivesse ficando vermelha com a atenção, sacerdotisa hesitantemente levantou a mão. Não deveríamos pedir a opinião sobre esse tipo de coisa para o requerente da missão primeiro. HRK. Uma noção sábia. Matador de Goblins apenas grunhiu e Lagarto Sacerdote revirou os olhos alegremente. Alta Elfa Arqueira, que estava ouvindo a conversa sem muito interesse, tentou reprimir uma risada, porém mesmo assim soltou uma risada suave, como um sino. Anão Xamã só podia suspirar com a cena, e se virou para o requerente da missão. Você os ouviu. Tudo bem para você, senhor? Sim, está tudo bem. A resposta veio antes que o filho do comerciante de vinho pudesse falar, do alto da escada que se estendia para fora da sala principal. A voz era como uma corda de arco bem esticada e pertencia a uma mulher idosa. Ela usava roupas que eram menos extravagantes, ou elegantes e mais simples e contidas. Seu cabelo grisalho estava preso no alto da cabeça. Provavelmente deve ter sido uma grande beldade, mas agora estava magra e definhada, acompanhada pela passagem de muitos anos. Entretanto, não demonstrou nenhuma vergonha nisso enquanto descia a escada com passos seguros, e essa mesma força era sua beleza agora.
Sacerdotisa engoliu em seco e sentou-se mais ereta. A velha parecia aceitar até mesmo aquele gesto como algo natural. Só resta uma coisa para a honra desta casa, todo o resto é trivial. Mãe. Silêncio, criança. A voz da mulher revelava a idade, mas suas palavras eram fortes. Ela fixou um olhar afiado e muito avaliador nos aventureiros, olhando de um para o outro. Nossa família pode cair de joelhos, mas nunca deixará de se levantar. Talvez tenha sido isso que lhe deu tanta convicção, mesmo nestes tempos difíceis. É isso que significa ter um modo de vida? Ter estilo? Sacerdotisa pensou nas palavras que ouviu naquele covil de bandidos. Ela ainda as entendia vagamente. Assim como são nos negócios, será na guerra. Espero que vocês ganhem suas recompensas, aventureiros. A velha fez uma reverência elegante, depois desapareceu no andar de cima, quase deslizando para longe. Seus passos não emitiram nenhum som, sem dúvida explicando como havia entrado sem que eles percebessem. Cara, vocês humanos são fascinantes. Alta elfa arqueira sorriu ao lado de sacerdotisa. Havia apenas uma pitada de admiração em sua voz. Tenho que mostrar a essa criança o meu lado bom, considerando que sou mais velha que ela. Mas ela certamente é muito mais velha do que eu, enfatizou sacerdotisa, e isso parecia uma razão para ela ter certeza de que agia de uma maneira que pudesse se orgulhar. A mulher lhes disse para ganharem suas recompensas. Isso foi, à sua maneira, uma expressão de confiança neles. E a confiança era tão valiosa quanto um saco de moedas velhas e surradas que o chefe da aldeia havia coletado ou ouro retirado de seu cofre por um comerciante. Ter pai, mãe, filho, amigos, trabalho, viver a vida dia após dia. Tenho certeza que é isso que significa. Certo? Sacerdotisa dirigiu a pergunta silenciosa a ninguém em particular, talvez a Mãe Terra no céu. É claro que nenhuma resposta veio, mas isso era ótimo. De qualquer forma, deixe Orkoug e seus amigos se preocuparem com os detalhes. Alta elfa arqueira mudou de repente para um bom humor calmo. Eu só atiro nas coisas. Agora só um minuto, orelhas compridas. Quando estamos com tanta falta de mão de obra, até uma bigorna pode ser colocada em serviço. Houve um som de objeção, bah, que a não xamã sumariamente ignorou enquanto se voltava para o filho do comerciante de vinhos. Mais uma vez, senhor, como quer lidar com isso? Minha mãe deu sua aprovação, disse o menino com um sorriso dolorido. Quem sou eu para contradizê-la? Então está resolvido. Assentiu o matador de goblins. E imediatamente começou a calcular em sua mente. Todos estavam com ele. E sua mente estava focada. Ele sentiu uma onda de gratidão por tudo isso. Vou deixar você decidir quais paredes romper e quais deixar. Facilite a entrada e saída. Sou o cara certo para isso, mas ainda temos esse problema que mencionei sobre a falta de pessoal. Anão Xamã parecia pouco satisfeito. Tudo o que eles tinham, ele explicou, era uma bigorna. E em breve teremos um anão morto. Alta elfa arqueira ameaçou com um aceno de punho. Então eles começaram a discutir e sacerdotisa percebeu quanto tempo fazia desde a última vez que vira essa cena familiar. Ela estava decidindo-se como intervir quando o matador de goblins assentiu novamente. Gostaria de pedir emprestado quaisquer servos que ainda estão aqui e qualquer sobra de madeira e ferramentas. O que quer que usemos, você pode deduzir o custo de nossa recompensa. Tudo bem. Não resta muito, mas alguns de nossos servos foram bons o suficiente para ficarem conosco. Pessoas confiáveis. Havia um tom de orgulho na voz do jovem em meio à autorrecriminação. Eles estão à sua disposição, assim como eu. Faça com eles o que achar melhor. Você é um especialista, certo? Eu suponho que sim. Matador de goblins assentiu novamente. Matador de goblins. Fazia em torno de 5, 6, 7 anos desde que começaram a chamá-lo assim. Ninguém poderia igualar o tempo que ele passou caçando goblins. Você é estúpido, tolo e não tem sorte, então certifique-se de pensar quando agir. Foi o que seu professor lhe disse.
Nesse caso, por favor, traga-me a pessoa que disse ter visto as pegadas dos goblins. Gostaria de confirmar isso por mim mesmo. Sim, senhor. Agora mesmo. Então, depois de mais algumas conversas, Matador de Goblins começou a agir. Alta Elfa Arqueira, Lagarto Sacerdote, Anão Xamã e Sacerdotisa se moveram para cumprir seus respectivos papéis. O tempo era curto, as mãos eram poucas, os inimigos eram muitos, havia muito a defender e o fracasso não era uma opção. A situação era terrível, mas Matador de Goblins estava calmo. Afinal, sempre foi assim. As empregadas andavam de um lado para o outro, enquanto os garçons corriam de um lado para o outro. Todos os que sobraram, os altos e os baixos, cozinheiros e servos e todos os outros, lançaram-se ao trabalho. A grande casa vazia ressoou com o som de ferramentas de construção, a vida retornando aos corredores mais uma vez. Poderia ter sido uma cena inspiradora, se não levasse em conta o porquê disso estar acontecendo. Estes são os rastros que eu vi, o velho servo, apoiado em uma lança enferrujada no lugar de um cajado, disse a Matador de Goblins. A magia dos demônios me fez voar, disse ele, batendo em sua perna de madeira com um sorriso no rosto enrugado. Mas o mestre e a mestra tiveram a gentileza de me darem um emprego aqui, entende? Não seria um homem se não os pagasse como eles mereciam. Entendo. Com um aceno rápido, Matador de Goblins se agachou para inspecionar o pedaço de terra indicado. Eles estavam no caminho distante que serpenteava entre as vinhas perto da casa. As folhas e galhos das trepadeiras quase arborizadas se entrelaçavam no alto, e ele conseguia distinguir pegadas horríveis entre as sombras manchadas. Enquanto as contava por trás do visor, de repente pensou na primavera 2 anos antes. Havia mais deles então. Os rastros são deixados todos os dias? Não, apenas uma vez, meu bom senhor. Desde que colocamos aquele espantalho, os diabinhos mantiveram distância. Mas as coisas progrediram o suficiente para vocês chamarem aventureiros. Bem, certamente nós o fizemos. O rosto do velho, sem dúvida digno de um guerreiro uma vez, estava tenso quando assentiu. Goblins batedores, eles eram. Em uma quantidade que, se você entrasse no caminho deles, voltariam para te fazer pagar. Sim. Isso é certamente verdade. Goblins consideravam natural que outros fossem atacados por eles, roubados por eles. Serem interrompidos nessas atividades claramente os irritava, viriam isso como uma afronta. Então certamente haveria uma invasão, exatamente como havia imaginado. Até aqui, nada de incomum. A questão era aquele espantalho. Matador de Goblins se levantou e olhou para ele na luz oblíqua do sol. Tinha uma arma na mão, usava capacete e armadura, um bravo guerreiro para afastar goblins e corvos, um guerreiro recheado com palha. Os goblins podiam ver à noite, se chegassem perto o suficiente, provavelmente perceberiam o que era, então, quão boa era a visão deles, exatamente? De longe o suficiente, olhariam e pensariam que os ingredientes de um grande exército os aguardavam? Eles não apagaram suas pegadas. Isso sugere que seu líder também é um goblin. Se estivessem realmente servindo como soldados de infantaria para as forças do caos, teriam recebido algum tipo de equipamento. Sempre havia a possibilidade de tentarem algo sujo, ele tinha que estar preparado. Desejo ver o rio também. Sim, senhor. Dê a volta e desça a encosta e você estará lá. A inclinação? Um dique, pode chamá-lo assim. O mestre há várias gerações o construiu ao lado do rio. Entendo. Matador de Goblins assentiu e se levantou. O sol que filtrava pelas videiras estava ficando vermelho, então parecia que havia sido banhado em uma chuva de sangue. HMPH, Matador de Goblins bufou e então, de seu pacote de itens, tirou a bolsa com a qual estava trabalhando na carruagem. Isso é algo que preparei. Por favor, coloque um deles no meio de cada uma das estradas da fazenda. Ele deu a bolsa para o servo e, depois de um momento de reflexão, disse: você pode conseguir alguém para ajudá-lo. E, até eu poderia lidar com esse trabalho sozinho, senhor. Deixe para mim. O velho sorriu, depois foi embora com a bolsa. A uma curta distância, porém, parou. Ah, senhor,
O que planeja fazer com o espantalho? Vamos tirá-lo de lá? Não, disse Matador de Goblins depois de um momento. Deixe-o aí. Sim, senhor. Matador de Goblins observou o velho partir, então virou seu capacete. No final, no grande esquema das coisas, esta era uma pequena batalha. Uma luta sem importância em um canto minúsculo do tabuleiro do jogo. Os inimigos eram apenas soldados de infantaria das forças do caos e eles mesmos eram apenas aventureiros. Sem dúvida, os jogadores no céu estavam interessados em coisas maiores enquanto jogavam seus dados. Se ganhasse ou perdesse aqui, a balança do céu mudaria pouco. Mas o que me importa? Se havia algum problema com isso, Matador de Goblins não sabia o que era. Bom trabalho, pessoal! Parecia ser o refrão constante de sacerdotisa enquanto corria pela casa. Ela não sabia nada de carpintaria e não era adequada para longos períodos de trabalho físico. A alta elfa arqueira tinha um controle sobre o perímetro e quando se tratava da vida diária da casa, os servos sabiam mais do que sacerdotisa. Isso deixou apenas uma coisa a se fazer. Sacerdotisa cobriu o cabelo com um pano, vestiu um avental, lavou as mãos e ficou na cozinha empunhando uma faca. Uma coisa a que estava bastante acostumada de seus dias no templo da Mãe Terra era fazer comida para muitas bocas. Algo como ensopado não seria adequado para um trabalho como este, não havia tempo para parar e comer. Felizmente, os ingredientes eram abundantes. Mais do que suficiente para encher o estômago de todos na casa. Tudo bem então. Ela se apropriou de pão velho para usar como pratos, carregou com outros ingredientes, colocou outro pedaço de pão em cima e cortou grosseiramente. Não tinha certeza do que todos eles fariam com sanduíches, não sendo comida típica para nobres ou mercadores, mas pelo menos eles podem comê-los enquanto trabalham. Ela fez uma reverência e agradeceu às empregadas que a ajudaram na cozinha, depois deu a cada uma delas uma cesta. A qualquer momento, havia algo que cada pessoa poderia fazer. Neste exato momento, sacerdotisa sentiu que isso era tudo que ela podia oferecer e de fato estava certa. Anão Xamã, que estava ocupado dando instruções aos vários servos, sorriu e prontamente começou a dividir a comida. Lagarto Sacerdote, que estava carregando madeira, revirou os olhos alegremente, engolindo um sanduíche com queijo em uma única mordida. A alta elfa arqueira pulou levemente do telhado, pegou um sanduíche com um rápido obrigado, e retornou. Obrigado foi a palavra nos lábios de todos, das criadas aos mordomos e ao velho da perna de pau. Isso deixou sacerdotisa muito feliz. Era muito encorajador ajudar. Ela tamborilou de quarto em quarto, finalmente chegando à câmara mais interna. Engoliu e respirou fundo. Seu pequeno peito subia e descia enquanto batia. Pode entrar. A voz era clara e dominante. Mil perdões, então, sacerdotisa disse e abriu a porta. Dentro havia prateleiras alinhadas com os maiores livros que sacerdotisa já tinha visto em sua vida. Talvez este lugar fosse um escritório de estudos. Sacerdotisa olhou ao redor, um pouco sobrecarregada, entrando na sala o mais silenciosamente possível. O filho do comerciante de vinhos estava sentado em uma enorme escrivaninha, anotando alguma coisa, enquanto a velha estava sentada em uma cadeira, com um livro aberto em sua frente. Ela não olhou para cima quando sacerdotisa se aproximou, mas disse rispidamente, "Ah, essa é aquela comida, aquela que dizem ser tão popular com aquele nobre que adorava jogar." Mãe, o jovem parou de escrever. Se levantou e foi até sacerdotisa, agradecendo-lhe com uma reverência. Temos nossas próprias batalhas para lutar. Devemos ser gratos pelas provisões. Talvez a observação fosse dirigida à sua mãe. Sei disso, a mulher idosa respondeu irritada. Aquele nobre era muito diligente, não brincava com nada, acrescentou. Isso deve ser bom para comer enquanto você trabalha. Sacerdotisa considerou por um instante, então decidiu responder simplesmente, sim. Ela não queria envergonhar essas pessoas estourando sua fachada cuidadosamente construída. As coisas estão indo de acordo com o planejado, continuou ela. Desculpem-nos, sei que é um pouco barulhento. Batalha é uma coisa barulhenta, disse o jovem. Ele pegou um sanduíche da cesta e o mordeu com um sorriso e um comentário de, "Ah, isso é bom."
Não foi um momento muito refinado para ele, mas também foi sincero e de alguma forma combinava com ele. Mas, senhor... Batalha? Sacerdotisa questionou, inclinando a cabeça. Para o que vem a seguir, respondeu o filho do comerciante de vinhos. Últimos testamentos, para o caso de o pior acontecer. Estratégias que podemos seguir se sobrevivermos. Sempre há muito o que fazer antes de uma luta. Se colocou tudo de si em uma luta e venceu, muito bem, mas se gastou tanto na batalha que não sobreviveu às consequências, isso derrotou o ponto. Pense à frente, depois mais à frente, depois mais ainda, era exatamente isso que os empresários faziam. Meu Deus, mas isso é realmente gostoso. Você não vai experimentar mãe? É preciso mais do que a vitória na batalha para sobreviver. Obrigada por seu esforço, a velha disse finalmente. Ela não se dignou a tocar na comida enquanto a sacerdotisa estava presente, mas pelo menos teve esta palavra de apreço no final. Não há de que. Sacerdotisa respondeu, sorrindo, e educadamente curvou a cabeça e se retirou da sala. Quando a porta foi fechada com segurança atrás dela, deu um suspiro de alívio. Todos, cada um deles, quem quer que fossem, estavam fazendo o que podiam. Isso incluía ela e os dois naquela sala. Cada um simplesmente fazendo o que era mais óbvio para eles fazerem. Fazia apenas um breve tempo desde que a resposta surgiu, mas agora ria ao lembrar das coisas triviais com as quais se preocupava. Quando o matador de goblins voltar de sua patrulha, vou me certificar de que ele coma também. Enquanto andava com pensamentos como esses, o sol se pôs e a noite veio antes que percebesse. E então o momento finalmente chegou. As luas gêmeas e as estrelas olhavam para baixo no horizonte, de onde vinha um inquietante rufar de tambores. As pequenas sombras escuras que eles supunham que estavam vindo não eram visíveis de seu ponto de vista no segundo andar da mansão, o inimigo estava escondido pela folhagem atarracada das vinhas. A alta elfa arqueira contraiu as orelhas, apoiando um pé contra a meia improvisada onde a moldura da janela havia sido cortada para fornecer um buraco através do qual pudesse atirar. Estão lá fora, muitos deles. Apenas goblins, eu acho, mas ouço armaduras chacoalhando. Como esperávamos. Gostaria que eles tivessem nos surpreendido. Concordo. Matador de goblins deu à alta elfa arqueira, que estava com seu grande arco pronto, um tapinha gentil no ombro, então se moveu para o lado quase como se estivesse deslizando. A parede havia sido quebrada para facilitar a entrada e saída, enquanto os destroços resultantes haviam sido removidos para que não atrapalhassem. O diretor de todo esse trabalho não era outro senão o anão xamã, agora agachado diante do porto de flechas, o local de onde ocorreriam os disparos. Segurou sua bolsa de catalisadores perto enquanto olhava para o campo de batalha. A seus pés havia uma pilha de munição, cacos de tijolo quebrado. Ele tomou um gole de vinho, enxugou as gotas de sua barba e riu com sua típica diversão. Agora, corta barbas. Cuidado para não escorregar. Nossos primeiros movimentos precisam estar em conjunto. Vou deixar o tempo para você. Você entendeu? Estamos nisso juntos há 2 anos. 2 anos para um humano. 2 anos para não. 2 anos para um elfo e um homem lagarto. Quanta diferença havia entre todos esses 2 anos? Matador de goblins não sabia. Quando não disse nada, Anão Xamã gargalhou novamente. Matador de goblins saiu da sala com aquele som ainda ecoando atrás dele. As portas que anteriormente bloqueavam os quartos uns dos outros ou os quartos separados do corredor haviam sido todas separadas e agora estavam encostadas em várias paredes. Na pior das hipóteses, eles podem ter que ir para o chão dentro da casa. As portas fariam escudos úteis em um piscar de olhos. No corredor, ao lado das portas, estavam os criados, todos parecendo completamente alarmados, armados com uma variedade heterogênea de armas. Armas, na verdade, pode ter sido um termo generoso, com exceção de algumas espadas e lanças retiradas de um armazém. Muitos dos servos estavam armados apenas com estilingues ou com pequenos arcos, como os usados para a caça. Se a batalha chegasse a essas pessoas, seria realmente o fim. A morte poderia ser o melhor resultado que eles poderiam esperar.
Matador de Goblins viu o velho soldado de antes entre os homens e mulheres reunidos e acenou para ele. Como está? Entreguei tudo. Se preocupe consigo mesmo. Faça com que algumas pessoas observem o rio também. Nunca se sabe. Esta não é minha primeira guerra. Eu sei o que fazer. Sua bravura combinava com um soldado. Ele se aproximou de um porto de flechas e olhou para o rio. Matador de Goblins olhou para ele e os demais servos, então rapidamente desceu as escadas. É importante ver as coisas por si mesmo, confirmar com os próprios olhos. Isso foi algo que seu mestre lhe ensinou ou algo que aprendeu no curso de suas aventuras? Ou talvez guerreiro de armadura pesada tivesse dito isso. Quando alguém se tornava líder de um grupo ou comandante de um exército, cabia a ele considerar como dar paz de espírito a seus camaradas. Assim, não deve ficar frenético ou demonstrar pânico. Nem medo. Nem excitação ou agitação. Matador de Goblins nunca esteve tão agradecido por seu capacete como naquele dia. Ele não tinha confiança de que poderia apresentar tal fachada. Como deveria olhar para a sacerdotisa? E seus outros companheiros? Garota da guilda continuava apontando que ele era um aventureiro de rank prata, mas o que era isso? No entanto, sou matador de goblins. Foi assim que, bem ciente da etiqueta pendurada em seu pescoço, se definiu, apenas algumas palavras curtas. Ele era matador de goblins e esta era uma caça aos goblins. Só tinha que fazer exatamente isso. Era no que era bom. Matador de goblins, senhor. Quando chegou na entrada da frente, foi recebido por sacerdotisa, correndo para fora da cozinha. Ela havia descartado o avental e trocado o pano sobre o cabelo pela boina de sempre e em suas mãos estava seu cajado. Os goblins. Eu sei, disse com um aceno de cabeça. Um gesto perfeitamente típico para ele. Está tudo pronto? Sim, senhor. Respondeu em uma mudança completa dos últimos dias, parecia brilhante e feliz. É claro que sua expressão estava tingida de ansiedade com a próxima luta com os goblins, mas estava claramente diferente. HMPH, essa pessoa é realmente sem esperança. Alguma coisa está acontecendo? Sacerdotisa perguntou. Não, respondeu o matador de goblins com um aceno de cabeça. Ele se virou para a porta da frente. Você se lembra dos arranjos? Sim, eu consegui. Bom então. Apesar de todas as portas soltas e caixilhos de janelas quebrados na casa, só esta porta da frente tinha sido deixada no lugar. Se a casa era um castelo filial, este era o portão do castelo. Se chegasse a isso, eles poderiam até trancar a porta. Lagarto sacerdote estava ao lado desta grande laje de carvalho, a chave para sua defesa, com os braços cruzados e parecendo positivamente como se estivesse se divertindo. Agora, Milord Matador de Goblins. Este é o momento da verdade. Você precisa de mais soldados? Não temos pessoas suficientes, mas gostaria de deixar alguns feitiços disponíveis. Entendido, é claro. Lagarto sacerdote balançava seu longo pescoço de um lado para o outro, trabalhava suas garras e geralmente alongava seu corpo. Pensando bem, ultimamente ele não teve, nem na montanha nevada ou entre os mortos-vivos, a chance de simplesmente rasgar um inimigo membro por membro em terreno plano. Matador de goblins não tinha certeza do quanto isso poderia doer a um homem-lagarto. O que você acha? O que realmente importava era que esse gigante era o estrategista militar mais experiente do grupo. Sabendo disso, era fácil confiar suas vidas a ele, embora não tivesse um título mais elaborado. Bem, agora, disse Lagarto sacerdote, revirando os olhos em sua cabeça. Se tudo correr como planejado, acho que não será nada diferente do costumeiro. Entendo. No entanto, um campo de batalha como este pode produzir certas surpresas. Lagarto sacerdote falou com calma compostura que sugeria um veterano em batalha, então fez seu estranho gesto de palmas juntas. Vocês dois deveriam pensar melhor, não em matar, mas em sobreviver. Acredito que isso também melhoraria os resultados desse combate. Tudo bem, respondeu sacerdotisa. Ela não esperava que sua voz fosse tão estridente e levou a mão à boca, o rosto ficando vermelho.
Uma proposta difícil, resmungou o matador de goblins. Não tenho intenção de mandar nenhum deles vivo para casa. Então colocou as duas mãos na grande porta de carvalho. Ele a empurrou para abrir, a porta raspando audivelmente ao longo do chão. No final, não era diferente de mergulhar em uma caverna. Ou encontrar os goblins enquanto atacavam uma vila. Tendo chegado a esse momento, viu que Anão Xamã estava certo, ele tinha sido medido de forma incomum. E as coisas que não podia fazer sozinho, havia confiado aos batedores. Todo esse comportamento dificilmente poderia ser considerado muito aventureiro, mas também não se parecia com um ladino. De sua parte, acreditou que aceitava plenamente quem e o que ele era. Tudo o que tinha feito, trouxe para esta situação. Sendo esse o caso, havia uma coisa a se fazer. Não precisava perguntar a mais ninguém. E mesmo assim, Matador de Goblins disse isso em voz alta. Suas palavras eram tão afiadas quanto uma adaga na noite enquanto as luas gêmeas brilhavam. Sua voz era tão fria quanto o vento soprando através de uma caverna nas profundezas da terra. Nós vamos matar todos os goblins. Gorogur. Gorg. Gorg. Eles estavam esfomeados e sedentos. Sua fome febril só podia ser saciada aqui, somente aqui, eles tinham certeza, não tinham dúvidas. No mínimo, esses bastardos tinham renegado um contrato com eles. Isso foi o que os altos e poderosos visitantes disseram. Para que os goblins pudessem espancá-los, machucá-los, pisoteá-los, matá-los e estuprá-los, e eles não tinham o direito de reclamar. Deixe-os chorar e se desculpar, não haverá perdão, e se eles morressem, isso só provaria sua fraqueza. Este homem de palha armado com um lança que eles colocaram, um pequeno truque bobo, mostrou sua tolice. Goog. GGB. Os goblins gargalharam enquanto chutavam o espantalho que vigiava o vinhedo. Cuspiram nele, rasgaram-no e depois pularam para cima e para baixo em cima dele. Olha aqui uma ideia. Quem quer que eles pegassem, empalariam nesta vara e os colocariam na entrada da floresta. Então os humanos saberiam que essas uvas e essas videiras e tudo o mais aqui pertencia aos goblins. Aqueles humanos pareciam pensar que as vinhas eram deles, mas estavam errados. Goroog. Gor. Então um goblin que estava perdido nessas fantasias viciosas de repente estremeceu. Tropeçou, sentindo como se o céu e o chão estivessem trocando de lugar e então desmaiou. A terra, é claro, não se moveu, foi o goblin que caiu. Não sabia quando seus companheiros ao redor começaram a cair um após o outro também. Não tinha ideia de quando uma flecha de longe perfurou sua medula espinhal e acabou com sua vida tão facilmente como se estivesse caindo em um sonho. Não havia dor, nem sofrimento, era uma morte terrivelmente boa para um goblin. A partir dessa perspectiva, pelo menos, a chuva de flechas que veio de um ângulo estranho foi realmente uma grande misericórdia. Não foi assim, porém, para os goblins assistindo à distância. Gorog. GGBB. Magia. Isso é magia. Os goblins começaram a balbuciar em agitação. Esses trapaceiros, dando a si mesmos uma vantagem. Envoltos em fumaça, atingidos por flechas, os goblins recuaram pela estrada em fuga. Isso realmente não significava nada. Os caras que foram atingidos eram apenas idiotas. Se tomarmos um caminho diferente. G.O.R. Gog. Mas mesmo assim, os goblins podiam ver uma estrada após a outra sendo cortada por tiras de fumaça. Fumaça mágica em todos os lugares. Entretanto, eles estavam aprendendo, se ficassem fora da fumaça, estariam bem. Gorog. GRRB. Obogror. Com porretes e machadinhas à mão, os goblins seguiram pela única estrada que não tinha fumaça. Eles nunca, jamais perdoariam o filho da puta que fez isso. Quebrariam todos os ossos de seu corpo, o arrastariam pelos cabelos, enfiariam uma lança em sua bunda e o colocariam em exibição. Os goblins ficaram furiosos. Suas cabecinhas estavam completamente cheias de raiva e ódio, em outras palavras, estava tudo normal. E assim tudo correu como de costume quando a caça aos goblins começou. Ugh,
Orkoug tem as piores ideias, resmungou Alta Elfa Arqueira enquanto soltava uma flecha após a outra através da porta no segundo andar, cada uma carregada com brasas. Orelhas compridas se contraindo, ela leu o ar da noite, suas flechas voando fielmente ao seu destino na trilha entre os vinhedos. Lá, um simples detonador aguardava, facilmente evidente aos olhos de um alto elfo. Ateei fogo, assim como você disse, mas o que é toda essa fumaça? Uma cortina de fumaça criada com uma combinação de esterco de lobo seco, enxofre, cinzas de madeira, agulhas de pinheiro e juncos, informou a não xamã a elfa irritada enquanto tomava um gole de vinho. Afinal, aquela era a casa de um comerciante de vinhos e ele dissera que tudo estava à sua disposição. A não xamã precisava de energia e foco suficientes para controlar seus feitiços, é verdade, mas quanto ao álcool que era seu catalisador, havia um suprimento infinito dele e um anão com vinho é invencível. A não xamã começou a tecer seu feitiço com uma exortação enérgica aos espíritos ao seu redor: beba muito, cante alto, deixe os espíritos guiá-lo. Cante alto, dê um passo e, quando dormir, o verão, que uma jarra de vinho de fogo esteja em seus sonhos para cumprimentá-lo. Seu feitiço de estupor desceu em uma névoa sobre o campo de batalha, não exatamente a névoa da guerra, mas certamente entorpecente para os goblins. Quando pisaram no caminho entre os vinhedos, suas consciências ficaram turvas, tornando-os presas fáceis para a Alta Elfa Arqueira. Os goblins fugiram com medo, olhando para a direita e para a esquerda, mas os outros caminhos também estavam cheios de neblina e eles tinham apenas duas opções. Uma era atacar pelo último caminho disponível, a outra era correr com o rabo entre as pernas. A maioria escolheu o primeiro. Afinal, eles mesmos não haviam se machucado e sabiam que ainda não iriam morrer. Com o nível de cérebro goblin, não há muita diferença entre meu feitiço e uma cortina de fumaça. Então você está dizendo que seu precioso feitiço e o brinquedo de fumaça de Orkoug estão no mesmo nível? Vou tomar isso como um elogio, fungou a não xamã desinteressadamente. Bem, foi sarcasmo, Alta Elfa Arqueira fungou de volta, soltando uma flecha enquanto isso. Se o que o corta-barbas diz for verdade, esses caras podem ver no escuro, mas não através da fumaça. Me lembro de dizer que ele não podia usar fogo. A própria Alta Elfa Arqueira não conseguia enxergar tão bem através da fumaça, mas qualquer habilidade suficientemente avançada é indistinguível da magia. Se ela pudesse sentir onde algo estava de alguma forma, poderia atingi-lo, mesmo com os olhos fechados. Ela quase podia sentir as flechas se alojarem nos goblins distantes depois de seu longo e breve voo pela escuridão. Alta Elfa Arqueira se permitiu um sorriso enquanto tirava flechas de sua aljava e as atirava o mais rápido que podia. Ela tinha vários embrulhos com pontas de botão a seus pés. Não precisava se preocupar em ficar sem munição mesmo em seu ritmo, era uma situação com a qual estava muito satisfeita. Pela primeira vez eu finalmente tenho flechas suficientes. Amo poder atirar à vontade. Ei, bigorna, disse a não xamã duvidosamente. O que é? Ela rosnou. Onde você conseguiu todas essas flechas, afinal? Eu não as consegui, exatamente. Apenas pedi ajuda aos pequeninos ao meu redor. Ela disse, olhe, e estendeu a mão através da ameia, falando palavras antigas que apenas os altos elfos conheciam. Então um galho de uma árvore que crescia perto da janela tremeu como se de prazer e se esticou para encontrá-la. Em um piscar de olhos, o galho estendido produziu um broto duro e afiado, claramente uma flecha. Obrigada, sussurrou Alta Elfa Arqueira, pegando o galho com ponta de botão e encaixando-o em seu arco. Viu? Bem, agora, a não xamã suspirou, profundo e sério, então disse palavras que raramente saíam de seus lábios. Acho que às vezes você é útil. Às vezes, o cacete. Estou sempre ajudando. As orelhas de Alta Elfa Arqueira se ergueram orgulhosamente, então preparou 3 flechas de uma vez em seu arco e as soltou. Quantos você matou? 3, a partir daquele agora mesmo. Ao longo da trilha final, Matador de Goblins e seus companheiros esperavam os goblins. Lâmpadas estavam alinhadas a seus pés, sacerdotisa agachada ao lado deles. Houve um som de arranhar quando bateu pedra contra metal para obter uma faísca, em seguida, um suave foz quando a lâmpada acendeu. Ali, está pronto. Bom.
Sacerdotisa olhou para cima, segurando seu cajado com firmeza em ambas as mãos. A ansiedade era evidente em seu rosto, mas apesar do aperto em sua boca, estava sorrindo, um olhar de bravura. Como foi quando eles se conheceram na primavera, 2 anos antes? Matador de Goblins considerou, então balançou a cabeça. Suas ações salvaram sua vida. Desde então, ele considerava essa jovem esguia como alguém em quem se podia confiar. Talvez sacerdotisa tenha notado o olhar dele sobre ela através do visor. Seus olhos se moveram, sem saber para onde olhar. Não é nada, respondeu o matador de goblins. Siga o plano. Se certo, eu consegui. Ela sentiu com fervor, ele sabia que não precisava lhe dar instruções mais detalhadas. Riu o lagarto sacerdote, observando a troca. Ela finalmente rompeu de sua concha? Talvez, foi tudo o que ele disse. Mas estou contando com você quando a luta ficar pesada. Não acredito que eu possa cuidar de todos eles sozinho. Entendido e muito bem entendido. O modelo padrão dos animais tem apenas 4 membros e, portanto, apenas 2 braços. Se isso não for suficiente, simplesmente empreste mais, disse Lagarto Sacerdote, então assumiu uma postura de luta. Quanto à minha espécie, temos garras e mais garras, presas e cauda à nossa disposição, então pode lutar sem se preocupar com o que vai acontecer. O pensamento do Homem-Lagarto pode ter permanecido obscuro para ele, mas de sua força não havia dúvida. Matador de Goblins assentiu, então assumiu sua própria postura de luta. Por fim, ouviram-se passos desordenados, sem disciplina ou ritmo. Goblins podem ser todos de construção semelhante, mas ainda correm em velocidades ligeiramente diferentes de um para o outro. Obviamente, não eram os corajosos que vinham à frente, mas apenas aqueles que eram mais rápidos e mais imprudentes. Os outros goblins o seguiam, pois detestavam a ideia de que o mais rápido pudesse receber todos os despojos. Foi assim que um goblin bem na frente viu uma presa. Uma jovem, parada ao lado de algum objeto ridiculamente grande. O goblin farejou, podia sentir o cheiro da mulher no ar, sua juventude. Misturava-se com o aroma da floresta. Gorogob! O goblin falou bastante enquanto o sorriso desagradável se espalhava por seu rosto. O que você acha que suas palavras significavam? Isso é meu, talvez. Ou, ei, uma mulher. Ou, todos, sigam-me. Ou talvez fosse simplesmente um grito de guerra. Seja como for, o resultado foi o mesmo. O goblin assumiu que as coisas iriam do jeito dele, que ele passaria pelo Homem-Lagarto e pegaria a garota e com isso em mente, correu para a frente. Vários outros seguiram atrás e vários outros atrás deles ainda. Eles não iam se atrasar para a diversão, não deixariam aquele idiota na frente tê-la só para ele. Meu, é tudo meu. Naquele instante, Matador de Goblins veio pelo lado. GRO. Os goblins com a intuição mais aguçada se voltaram imediatamente para ele. No escuro, eles podiam vê-lo chegando. Um capacete de metal de aparência barata e uma armadura de couro encardida. Uma espada de comprimento estranho, um escudo redondo amarrado ao braço, um aventureiro bizarro. Gorog! A boca escancarada do goblin estava de repente cheia com uma espada, cortando sua língua, silenciando-o para sempre. O diabinho caiu para trás. Matador de Goblins bateu no cadáver, enviando-o voando e puxando sua espada livre em um único movimento. Então levou o impulso para outro balanço. 2. GGBB. Ele enfiou a arma na garganta de um deles vindo da esquerda. Perfurou até a espinha e a lâmina se dobrou. Golpeou o goblin com seu escudo enquanto cortava sangue e espuma, agarrando o machado que caiu de sua mão. 3. Gobok. Ele balançou para cima com ele para cortar o queixo do próximo goblin, dividindo seu rosto ao meio. Dando um passo para trás, desviou o jato de miolos e sangue com seu escudo. Eu estava certo, essas armas são de excelente qualidade, Matador de Goblins refletiu enquanto sacudia o sangue do machado. Pelo menos, eram de alta qualidade para armas goblins. Ainda não havia dúvida de que eles pertenciam às forças do caos. Muito conveniente. Afinal,
Eram eles que estavam fornecendo seu suprimento de armas. Significava apenas tomar um pouco mais de cuidado. Ele encontrou o equilíbrio com um passo arrastado enquanto se preparava para encontrar o próximo inimigo. Gorog! Gobog! Gogobre! É claro que os goblins dificilmente dariam toda a atenção a esse patético aventureiro. Para eles ele era no máximo um mero obstáculo a ser superado no caminho para a garota. Ó sangue de meus antepassados que corre em minhas veias! Veja os feitos de seu descendente em batalha. Isso significava que eles não registraram imediatamente o outro impedimento ao seu objetivo. Um foi varrido para o lado com um grande tapa da cauda do lagarto sacerdote, então saltou sobre onde caiu e arranhou com suas garras. O goblin foi dilacerado antes que pudesse gritar, seu corpo reduzido a uma pilha irregular. Esse era embora ele mesmo nunca soubesse, que foi enterrado pelo descendente dos temíveis nagas, terríveis para os goblins. Ah, cheguei aos caminhos de meus pais. Tudo o que preciso agora é respirar, Um dos diabinhos mais espertos se aproveitou da morte de seu tolo companheiro, saltando em direção ao corpo de lagarto sacerdote. A adaga em sua mão pingava com algo que brilhava na luz, claramente algum veneno insidioso. HMPH, uma lâmina envenenada. Gorog. Mas ele estava lidando com o grande e poderoso monge guerreiro lagarto sacerdote, que aspirava a sentar-se entre os nagas. Suas escamas facilmente desviaram a lâmina, suas presas afundando na cabeça do goblin, coradas com a vitória, antes que soubesse o que havia acontecido. Houve um estalo horrível de carne e ossos. Lagarto sacerdote cuspiu a criatura de sua mordida sem engolir, dando um chute no cadáver contraído. Perigoso mesmo, aquele. Estou certo de que você ainda não foi agraciada com o milagre da cura? Bem, sacerdotisa sorriu desajeitadamente para lagarto sacerdote, seu tom completamente coloquial apesar da batalha espetacular acontecendo ao redor deles. Verdadeiramente foi dito que mesmo memórias outrora sombrias não significavam nada para os heróis da raça escamada. Sacerdotisa estava muito acostumada a ficar confusa com a surpresa a essa altura, até ela estava começando a achar que era um pouco bobo. Espero com expectativa recebê-lo, eventualmente. Milímetro, esse é o espírito. É superando as dificuldades e as adversidades que seguimos o caminho e, de fato, mudamos. Ainda assim, havia algum clérigo de nível tão alto que eles deveriam aprender com ele? Sacerdotisa afastou o pensamento que passava, estabilizou sua respiração e gradualmente elevou sua consciência. Deve-se ter o coração calmo ao orar, mas também deve-se ligar a alma ao céu acima para que a oração alcance os deuses. Para conseguir a concentração necessária, ela apertou seu cajado com as duas mãos. Os goblins ficaram longe dela e lagarto sacerdote e até mesmo o matador de goblins. O mundo, ela mesma e os deuses. O som dos dados rolando ressoou em seus ouvidos. Respiração, inspira, expira. E assim que ela começou a se perder no grande mar de todas as coisas. Ó Mãe Terra, abundante em misericórdia, pelo poder da terra conceda segurança para nós que somos fracos. De repente, os goblins encontraram seu caminho bloqueado, como se por um milagre divino. Gorog. Gogobogob. Os goblins, especialmente aqueles que descobriram que não podiam ir mais longe, estavam completamente confusos. Eles avançaram, não querendo serem deixados para trás, apenas para descobrir uma parede de luz em seu caminho. Bateram a cabeça na parede, batendo o nariz e reclamando alto. Mas eram os que estavam na frente, alheios ao que havia acontecido, que estavam em uma situação verdadeiramente fatal. 4. Grog. Matador de goblins arremessou um machado de mão, abrindo o crânio de um goblin enquanto avançava. Ergueu o escudo, confiando no próprio peso e de seu equipamento enquanto batia em sua próxima vítima. GBBB. Isso dá 5. Roubou a adaga da mão do goblin agitado, enfiando-a na garganta da criatura para acabar com ela. Desembainhou a arma, levantou-se e depois a jogou para trás em um único movimento. Gobger. 6. Como está? Em uma batalha campal, ele nunca iria parar todos eles. Os que passavam por matador de goblins, voltando para seus companheiros, eram recebidos por lagarto sacerdote.
Eia ali! O espetacular rugido primitivo era a única resposta à sua pergunta. Lagarto sacerdote, praticamente se tornando um de seus terríveis antepassados, os Nagas, estava usando todos os 4 membros ao máximo. Qualquer goblin que chegasse ao alcance dele era eviscerado como se fosse uma lâmina de liquidificador girando. Eu acho que estamos bem. Foi sacerdotisa que forneceu a resposta mais articulada entre suas orações desesperadas. Agarrando-se a seu cajado, estendendo a mão o melhor que podia para os deuses no céu, estava muito consciente de que era a chave para esta operação. Matador de goblins, tendo confirmado que ambos ainda estavam inteiros, assentiu. Faça. Ele pegou uma espada do cadáver de um goblin brotando uma adaga de sua garganta, girando-a sobre a cabeça. Alguém assobiou entre seus dedos e seguiu-se uma chuva de pedras da mansão. Elas atingiram os goblins do outro lado da barreira de proteção, as criaturas gritavam e choravam. Muito provavelmente, vários seriam mortos, mas não todos eles. Ele não se importava. Isso era sob controle do campo de batalha. Os criados eram amadores de qualquer maneira. Não gostaria que eles acidentalmente atingissem um aliado na confusão da batalha, mas ainda assim, os humanos eram os melhores lançadores do mundo. Com a barreira de proteção para mirar, estes eram realmente temíveis. Me pergunto se conseguia assobiar bem o suficiente. Sacerdotisa foi momentaneamente distraída pelo pensamento, mas então rapidamente o afastou. Quando estavam concebendo este plano, Altaelfa Arqueira queria tomar esta parte. Tratava-se de ganhar tempo, causar confusão e, durante essa confusão. 7, 8, 9. Goorog. Os primeiros goblins a saltar na frente encontraram seu fim nas mãos de 2 aventureiros. Mais de 10, menos de 20. Tal era a pilha de cadáveres em que Matador de Goblins estava como um governante conquistador. Ele sabia o que tinha que fazer. Usou uma tanga goblin para limpar o sangue monstruoso que manchava sua lâmina. Mantenha a respiração sob controle. Verifique se há feridas. Sem problemas, mas mesmo assim, não teve tempo para descansar. Muro. Sim, senhor. A resposta de sacerdotisa foi instantânea, ela retirou sua concentração da oração de proteção, retornando-a ao presente. A parede de luz desapareceu como a geada da noite ao sol da manhã. Googo. GBG. Goorod. Os goblins se empilharam, naturalmente focados apenas no que estava bem na frente de seus olhos. Eles foram apedrejados. A parede tinha desaparecido. Seus companheiros foram mortos. Agora sigam em frente. Matem a escória. Estuprem a garota, de novo, e depois a matem também. Isso era tudo que estava em suas cabeças. Mesmo que acreditassem que esses eram os pensamentos mais elevados possíveis. Sim, foram aqueles goblins que atacaram na frente que caíram na situação mais mortal. Afinal, a maior força dos goblins eram seus números. Ó Mãe Terra, abundante em misericórdia, pelo poder da terra conceda segurança para nós que somos fracos. E eles perderam essa força quando uma oração repetiu reforços negados. HRRR-IA. Matador de goblins abriu o caminho direto para a massa de goblins. Primeiro, foram distraídos pelo espantalho, depois divididos pela névoa do estupor. Então avançaram pelos vinhedos pelo último caminho disponível e se viram isolados por proteção. Agora tudo o que restava era mergulhar e destruir o próximo grupo, então tentar ainda mais avançar. Sacerdotisa poderia usar 3 milagres no total. Valeu a pena supor que esse estratagema só funcionaria 2 vezes. Sim, poderia ter sido possível usar o feitiço Muralha do Espírito de Anão Xamã. Mas os espíritos da terra também são o que alimentam esses campos. Seria como usar fogo e quando pensava nisso dessa maneira, tinha que admitir, ainda que de má vontade, que era melhor evitar. Mas 2 vezes seriam suficientes para eliminar a maioria dos goblins. A ideia de que um número menor de goblins era menos assustador era algo que até os aventureiros mais novos podiam compreender. Quando se depara com muitos problemas, você precisa separá-los e lidar com um de cada vez.
Era um pouco da sabedoria que Anão Xamã havia compartilhado com ele, algo simples, uma boa dica para a vida diária. E se ele não tentasse enfrentar um exército inteiro, mas lidasse com aqueles goblins que vieram correndo direto pela caverna? Bem, não havia como o matador de goblins perder. Todas as coisas sendo iguais. Sim, assumindo que nada mais aconteceria. Um assobio vindo da direção da casa invadiu os pensamentos de matador de goblins. Só pode significar uma coisa. O rio. É horrível. O velho soldado exclamou, apitando novamente enquanto corria para a sala. Alta elfa arqueira se levantou antes que ele terminasse de falar, suas orelhas se contraindo. O rio, certo. Sim, estão vindo do sul, rio acima, há barcos vindo para cá. Não pude ver quantos. Assim que as palavras saíram de sua boca, Alta elfa arqueira, com o arco em mãos, saiu correndo da sala. Quando um alto elfo decide usar toda a sua velocidade, consegue se mover tão rápido que pode ser quase impossível para um humano vê-la. A velocidade que parte da inércia para a ação é impressionante. Altos elfos precisam apenas de um único passo para chegarem em sua velocidade máxima. Portanto, no momento em que Anão Xamã apareceu, Alta elfa arqueira já estava olhando pela janela traseira. O que você vê? Goblins. Pelo menos, é assim que os remadores se parecem. Uma frota goblin? Bons deuses, sua floresta estava dormindo? Não importaria, já que o rio está sob jurisdição humana. As farpas entre eles voavam como sempre, e embora houvesse urgência, não havia ansiedade. Eles não ficaram particularmente chocados. Afinal, viram goblins e navios durante a batalha na Cidade da Água. Era impossível dizer quando exatamente os goblins haviam roubado o segredo do uso de veículos e montarias, mas eles tinham feito isso. Vargs, lobos e aranhas eram apenas o começo, talvez não montarias mais flexíveis, mas ainda algo para montar. O problema nem era tanto que os goblins agora tinham veículos, mas, como sempre, o grande número deles. Alta elfa arqueira focou seus olhos de falcão na distância, observando as formas negras flutuarem pela noite. 2 deles, não, 3. Droga, por que sempre há tantos deles? Enquanto falava, Alta elfa arqueira colocou 3 flechas em seu arco simultaneamente e as soltou com um sopro e um assobio. Cada um seguiu um arco diferente, como se o projétil tivesse vontade própria. Anão Xamã não sabia dizer para onde elas foram. Ser capaz de ver no escuro e ser capaz de ver ao longe eram 2 coisas completamente diferentes. Você os pegou? Ainda tem que perguntar? Alta elfa arqueira fungou. Ela retomou sua enxurrada de flechas. Cada raio se tornou um brilho à luz das estrelas, como um cometa mergulhando na noite. Sem dúvida havia tantos cadáveres de goblins quanto flechas, ou talvez ainda mais se algumas ricocheteassem. Mas temo que isso não vai nos levar a lugar nenhum, disse Alta elfa arqueira calmamente, pegando outra flecha de sua aljava e puxando a corda para trás com um rangido. Posso tirar todos os remadores, mas o rio ainda vai levá-los dessa maneira. E se eles voltarem para dentro, não poderei atingi-los. Não pode afundar o navio com um tiro? Não, desculpe, meu braço não é tão forte quanto o do meu irmão. Então ele poderia? Anão Xamã murmurou, mas suas palavras se perderam no som da corda do arco cantando como uma harpa. Desta vez, até Anão Xamã poderia dizer o que aconteceu, pois ouviu o som de ondulações quando algo atingiu a superfície da água. Odeio dizer isso, mas esta bigorna com certeza sabe manusear um arco, para dizer o mínimo. Se ela fez isso ou não com o orgulho costumeiro de seu povo, mesmo um anão não tinha escolha a não ser dar crédito onde era devido. Bem, ele não poderia relaxar, então. Como poderia manter a cabeça erguida como um anão se deixasse a elfa fazer todo o trabalho? Talvez eu pudesse usar um feitiço para mudar a direção do fluxo do rio. Pode funcionar. Eu gostaria de entrar no meio dele se pudéssemos, mas agora uma batalha corpo a corpo é um pouco preocupante. Na última palavra, ela soltou uma flecha e outro goblin morreu. Afinal, eles têm números. Odeio como. Inesperadamente, Alta elfa arqueira ficou em silêncio. O que há de errado?
Anão Xamã disse, mas quando viu o olhar sombrio em seu rosto, também parou de falar. As longas orelhas de Alta Elfa Arqueira se moveram para cima e para baixo, muito levemente, e então ela disse bruscamente, algo está vindo. Algo grande. E rápido. Que droga é isso? Está me dizendo que é algo que você nunca ouviu antes? Eu ouvi algo parecido, respondeu Alta Elfa Arqueira franzindo a testa. Mas aquilo, naquele momento, tornou-se possível para todos na casa ouvirem o terrível som de terra rachando. Foi um som como um trovão que veio com a velocidade do relâmpago, não do céu, mas sim do chão. Sim, a força dos goblins estava em seus números, mas também em sua astúcia cruel. Havia barcos no rio. Certamente, então, havia algo na terra também. Queridos deuses, dos três ali, apenas o velho soldado conhecia aquele som e seu rosto estava contraído de medo enquanto ele gemia as palavras. Ele já tinha ouvido aquele som antes no campo de batalha. Quando o ouvia atrás de você, isso lhe dava força e elevava seu moral, mas à sua frente, inspirava apenas uma batida de joelhos impotente. Ele esperava que nunca mais ouvisse aquele som em sua vida. É uma carruagem. Parecia ser algum tipo de máquina de guerra bizarra. Foi mais ou menos na hora em que a segunda barreira de proteção desapareceu, um terceiro grupo de goblins sendo sugados. O som, como um trovão, foi acompanhado por uma grande sombra chutando a terra e foi isso que fez sacerdotisa gritar. HRK. Isso não é o ideal. Os dois aventureiros mais experientes se protegeram das pedras voadoras, um com seu escudo e outro com suas escamas, abaixando-se em posturas de luta. Gorgo! Ouviram-se gritos de alguns goblins na frente deles quando foram apanhados e esmagados sob as rodas. Sangue enegrecido se espalhava por toda parte, adicionando uma nova variedade à carnificina infligida pelas mãos dos aventureiros. O fedor de vísceras era o cheiro inconfundível de morte, os intestinos ainda fumegando de calor. Sim, eram armas feitas para assassinato, grosseiras, mas brutais. Goorogob. Um goblin podia ser visto sorrindo acima da borda do veículo, que brilhava vermelho à luz da lua. O carro de guerra que ele comandava tinha sido uma vez, como se podia ver, uma carroça ou vagão de mineração, eles simplesmente o tinham modificado. Então equiparam a frente com escudos defensivos e uma variedade de armas terríveis, pregos, alabardas, uma catapulta. A carruagem de batalha avançou por meio de alças empurradas por inúmeros outros goblins. Goorog. Um nome para este implemento? Talvez carruagem de batalha goblin servisse. Um terrível instrumento sem dúvida feito com a assistência técnica das forças do caos. Parem! O que veio primeiro, a ordem do matador de goblins ou a chegada da carruagem? Goorog. GRGB. A carruagem de batalha goblin passou pela terra macia do vinhedo, pegando vários outros goblins sob suas rodas. Ainda assim, ser atropelado ou empalado nas estacas da carruagem, talvez fosse o melhor destino. Aqueles azarados o suficiente para serem jogados no ar tiveram vários segundos agonizantes para contemplar o medo da morte iminente. GGBBRG. Goorog. Durante algumas batidas do coração, um monstro se debateu no céu, como se tentasse nadar pelo ar, uma perseguição vã. Ele bateu no chão, onde sua cabeça estalou com um som semelhante a uma fruta madura estourando. Sua vida, os últimos segundos que passou se contorcendo, seus membros dobrados em ângulos impossíveis, finalmente terminou quando foi atropelado pela carruagem. Gogorog. Glorrogugor. O moral da carruagem de batalha goblin não foi afetado pela baixa, pelo menos não o do chefe que montava sobre ela. Continuou a balbuciar ordens, nas quais vários dos goblins que a empurravam resmungaram com raiva. De qualquer forma, a carruagem de batalha fez um longo arco, mudando de direção para perseguir os aventureiros mais uma vez. Os pedaços de carne e gotas de sangue que caíam da carruagem pareciam dizer: "Você é o próximo." Bem, céus! Lagarto sacerdote rolou para longe da ameaça que se aproximava, batendo sua cauda jovialmente contra o chão. O caos se equipou bem hoje, eu vejo. Logo abaixo dele,
Protegida por seu corpo maciço, sacerdotisa se encolheu tão pequena quanto podia em uma tentativa desesperada de se manter segura. Me desculpe, ela ofereceu debilmente, ciente do quão lentas eram suas próprias reações. Poderia ter crescido e ganhado experiência, até mesmo uma quantidade considerável dela, mas sua capacidade física não mudaria drasticamente. No entanto, mesmo enquanto a lama manchava seu rosto delicado e seus cabelos dourados, ela estava de olho no progresso da carruagem de batalha Goblin. O que vamos fazer sobre isso? Eles ainda são goblins, cuspiu o matador de goblins enquanto se levantava de um joelho. Faremos o que sempre fazemos. Entretanto, as coisas não eram tão simples, ou mais precisamente, estavam ficando menos simples a cada momento. O apito atrás dele sinalizou que algo estava acontecendo perto do rio. TSC. O que quer que ele fizesse, não importa o quão louco, não importa o quão ultrajante, não mudaria a situação, mas reclamar sobre isso também não ajudaria. Matador de goblins advertiu a si mesmo, pensando o mais rápido possível. O que devo fazer? Como parece para você? Bem, agora, a carruagem de batalha Goblin estava rasgando a terra enquanto girava novamente. Lagarto sacerdote ficou facilmente de pé. A sabedoria convencional diz que, para atacar o general, deve primeiro privá-lo de seu cavalo, e parece que alguém os alertou para isso. Sim, esse era o primeiro problema. Normalmente os goblins que empurravam a carruagem poderiam estar indefesos, mas um escudo saiu da carruagem para cobrir suas cabeças e costas. Provavelmente os impediu de ver o que estava na frente deles, mas com o cocheiro, se essa fosse a palavra certa para descrever, presente, não importaria. Mesmo as flechas de alta elfa arqueira seriam duramente pressionadas para atingir esses monstros pelas costas ou pelos lados. E de frente? Com uma quantidade infinita de tempo, havia vários planos que poderiam realizar, mas o apito provavelmente significava reforços do rio. Eles teriam tempo para fazer um movimento, 2 na melhor das hipóteses. Não tenho certeza, respondeu o lagarto sacerdote, balançando a cabeça. Com um milagre de transformação dracônica, talvez 5 minutos. Dependendo do equilíbrio entre a nossa força e a deles e a rapidez com que eles se movem. Uma aposta, então, matador de goblins rosnou. Não gosto disso. O que há para não gostar? Cada faceta deste mundo pode ser descrita por números, dizem eles. Onde ele tinha ouvido essa ideia antes? Matador de goblins soltou um suspiro. Do lado dos espinhos, não é? Ah, parece que eles anteciparam quase todos os modos de ataque. Os eixos da carroça tinham pontas longas saindo dos lados para varrer as colunas de soldados. Havia muitos problemas aqui. O verdadeiro problema era que os problemas eram ao mesmo tempo distintos e sobrepostos. Nesse caso, matador de goblins, senhor. Inesperadamente, ele ouviu a voz tensa, mas determinada de sacerdotisa. Estava se levantando, suas vestimentas ainda cobertas de lama, seu cajado nas mãos e estava olhando para a frente. A carruagem de batalha Goblin tinha chegado novamente. Logo a ordem seria dada e ela atacaria mais uma vez. Sacerdotisa, porém, apesar da evidente ansiedade e terror em seu rosto, falou claramente: vamos reduzir nossos problemas. Então esse é o seu plano, assentiu o matador de goblins. Sempre havia um plano. Não importa quando. Não importa onde. O cavaleiro da carruagem de batalha Goblin amaldiçoou seus subordinados por serem lentos e desajeitados em mudar de direção. Tolos ineptos! Pensem no que vai acontecer com vocês se nossa presa escapar. Não havia necessidade de compartilhar nada com esses. O capitão fazia todo o trabalho, então era natural que guardasse tudo para si. O cavaleiro convenientemente esqueceu que apenas alguns dias antes, ele mesmo via todas as figuras de autoridade como aproveitadores inúteis. Agora, onde estava a presa? Ah, ali. Depois de correr em confusão, eles fizeram a coisa mais estúpida possível e se prenderam na frente dos portões da fortaleza. O cavaleiro lambeu os lábios quando viu a pequena garota humana parada ali, claramente aterrorizada, segurando seu cajado. Vamos dar a ela algo para realmente ter medo.
O cavaleiro alegremente ergueu um machado enferrujado e, em um único golpe, cortou a corda da catapulta. Houve um choque quando o peso afundou, o braço voando em resposta. Tinha forma de uma enorme colher, na qual estava uma pedra que agora voava pelo ar. Goblins, é claro, não eram capazes de calcular trajetórias. A pedra voou bem acima da cabeça da garota, batendo na parede da fortaleza com um estrondo. Alguns dos tijolos racharam com o impacto, pedaços deles se estilhaçando. Gorogorog! O cocheiro Goblin ficou mais satisfeito ao ver a garota gritar "Ek" e se encolher. Valeu a pena instalar a catapulta, mesmo que só pudesse ser usada uma vez. As rodas dianteiras, que haviam se levantado do chão quando a catapulta lançou seu pesado míssil, agora voltavam a bater no chão. Tudo o que restava era atacar a garota e atropelá-la. Apenas imaginar como ela ficaria em seus últimos momentos, como choraria e imploraria por perdão, era o suficiente para incendiar o Goblin. Levado pela imagem em sua mente, ele bateu os pés e uivou para sua tripulação. Gorgo! Gogoroog! Gorog! Os idiotas demoraram e reclamaram, mas finalmente começaram a pressionar. Se tivessem uma cabeça de vapor suficiente, poderiam esmagar o homem e a mulher em pedaços, eles seriam os vencedores. Com esta arma incrível e terrível, eles não poderiam ser derrotados. Os goblins eram assim, como cães babando reagindo reflexivamente, mergulhavam em qualquer coisa que estivesse bem na frente deles. Não consideravam que muitos de seus companheiros já haviam morrido, que eles mesmos poderiam ser mortos em breve. Não, cada um assumia que ele era a exceção, era mais inteligente e diferente dos outros. Ele era melhor. E assim: ó Mãe Terra, abundante em misericórdia, conceda a tua luz sagrada para nós que estamos perdidos na escuridão. Desde o momento em que a luz brilhou em seus olhos, até seus últimos suspiros vis, eles nunca imaginaram a verdadeira identidade da sombra escura que saltou sobre eles. Sim. No instante em que o milagre de sacerdotisa causou uma explosão de luz sagrada, Matador de Goblins saiu do chão e começou a correr. De dentro do portão, chutou a porta e saiu voando. Quase no mesmo momento, uma grande forma verde agarrou a frágil jovem, puxando-a para trás. Ó brontossauro orgulhoso e estranho, conceda-me a força de 10.000. Com a força concedida pela bênção de transformação dracônica, sua explosão de poder foi imensa. Se ele poderia parar a carruagem sozinho teria sido uma questão de sorte, mas sua velocidade era mais do que suficiente para manter ele e a garota fora de seu caminho. Matador de Goblins, por outro lado, foi direto para a carruagem de batalha Goblin. 1 passo, 2 passos, 3. Ele não errou nem um passo, mesmo quando a carruagem de batalha consumiu a distância entre eles. HM. A carruagem alcançou a porta aproximadamente no mesmo instante em que seu impulso lhe permitiu rolar sobre a carruagem. Agarrou a armação da catapulta para garantir que não seria sacudido e caísse para fora, puxando-se para cima. A disputa duraria até que eles passassem pela sala da frente. Os móveis voaram. Orkoug! Gorog! Alta elfa arqueira podia ser ouvida da escada, mas não teve tempo de responder. Com os olhos, pôde ver o que estava acontecendo de qualquer maneira. Ele procurou a adaga em seu cinto e atacou o Goblin enquanto balançava a cabeça, tentando limpar os olhos da cegueira. Gorog! Com você, estava indo para um combate corpo a corpo e isso significava que uma pegada reversa era melhor. Fornecia o caminho mais curto entre sua lâmina e a garganta do Goblin. É 25. Houve uma briga, ele pode estar lidando com um Goblin, mas estava fazendo isso em cima de um vagão em movimento, torceu o punho, ganhando um acerto crítico. O Goblin se afogou em seu próprio sangue, incapaz até mesmo de gritar, reduzido a não mais que um pouco de espasmos repetitivos. Restavam alguns poucos sopros de vida no corpo, Matador de Goblins se inclinou para apagá-los. Goorg! GGGG! Goorog! Sob o escudo, sem saber da morte de seu líder, os goblins balbuciavam e tagarelavam, mas que importância ele tinha afinal? HRRGH, Matador de Goblins deu um chute no escudo para calá-los, então segurou com força a lateral do veículo. Somente ele, montado na carruagem e, portanto,
com uma visão desobstruída, entendeu perfeitamente o que estava prestes a acontecer. A carruagem de batalha encontrou amplo apoio no mármore do vestíbulo e foi avançando, até que não o fez mais. Era uma parede. Matador de Goblins sentiu um choque percorrer seu corpo comparável apenas a um golpe do martelo de alguma criatura enorme. Se viu dobrado quase ao meio, então se endireitou novamente com um choque. Seus braços, agarrados à carruagem, gemeram, e ele podia sentir algo duro atingindo o cadáver Goblin que carregava nas costas. Gorg. GBG. Gorg. Os Goblins, tendo finalmente percebido que algo estava errado além de seus antolhos, começaram a gritar, mas era tarde demais. A próxima coisa que sentiram após o impacto foi a sensação de que estavam flutuando, pelo menos por um instante. Houve um beijo frio da brisa noturna. O impacto havia arrancado a catapulta da carruagem de batalha, o restante havia atravessado a parede e estava caindo pelo espaço. Os poucos segundos antes de atingir o solo, não seria uma aterrissagem muito limpa, pareceram excessivamente longos. GH. O corpo de Matador de Goblins tremeu novamente com um impacto terrível. Ele nunca havia montado em um touro mecânico antes, mas imaginava que era assim. Se caísse, o melhor que podia esperar era bater com força no chão, mas na pior das hipóteses, poderia ser jogado nos pregos que se projetam das rodas. Matador de Goblins simplesmente se concentrou em se agarrar à carruagem de batalha, mantendo a respiração estável. Gog! Gorog! Os goblins empurrando a carruagem estavam mais ou menos na mesma posição, incapazes de soltar, levados pelo impulso do veículo. Seus fins viriam em breve, de qualquer forma. A carruagem chegou a toda velocidade ao pé da colina, acelerando em direção ao rio escuro. E a embarcação Goblin tentando descer por ele. Gorog! No convés, os Goblins, que estavam focados em se defender contra a chuva de flechas da mansão, gritaram quando avistaram a carruagem de batalha. Sem dúvida, eles estavam exclamando, que porra é essa? Ou o que esses idiotas estão fazendo? Ou algo dessa natureza. Um instante depois, a carruagem caiu sobre o navio, seu peso e velocidade transformando-o em um ariete gigante. O próprio Matador de Goblins mal sabia como conseguiu suportar o impacto. A carruagem bateu no casco do navio, rasgando-o até o centro. Dificilmente se poderia dizer que ainda havia uma carruagem ou um navio. Apenas escoras de madeira esperando para serem reduzidas a muitos destroços. Ao mergulharem na água, tiveram apenas a vaga impressão de que estavam batendo em algo branco. Então seus cérebros registraram que eles haviam sido mergulhados em algo pesado e viscoso e começaram a lutar por reflexo, mas não podiam escapar. Os espíritos da água puxavam impiedosamente suas pernas para baixo, e quanto às suas cabeças, sim, os restos da própria carruagem serviram de tampa sobre elas. Gogre! Os goblins se debatiam desesperadamente na carruagem, tossindo e soltando baba e espuma, mas a estrutura não se moveu. Eles logo sufocariam e se afogariam. Matador de Goblins assistiu para ter certeza, então chutou o fundo do rio. Isso mesmo, afunde bem fundo, depois deu pontapé para cima e mesmo que suas duas mãos estivessem amarradas, você poderia nadar. Era ainda mais fácil se, no dedo anelar da mão esquerda, usasse um anel de respiração. A faísca havia desaparecido há muito tempo, mas a magia contida dentro dela permaneceu inalterada. Mesmo nas profundezas, não tinha motivos para temer. Empurrou através da superfície da água, para o ar livre, gotículas pingando de seu capacete. Abriu bem a boca, sugando o ar, que carregava a umidade espessa do início do verão, uma atmosfera que conduzia mal à energia mágica. Gorog! GGB! Gorg! Olhou ao redor e descobriu que a carruagem de batalha Goblin havia entrado no que parecia ser o segundo de 3 navios. O navio se partiu em 2 com uma grande racha, ambas as metades agora descendo para o fundo. No convés, guinchando a plenos pulmões, estavam alguns goblins que pularam para longe do impacto, mas não havia ajuda para eles agora. Os goblins pensavam que se andassem em uma carruagem, ou navegassem em navios de guerra, a vitória seria deles.
Eles poderiam ser derrotados ou afundados? Claro que não, isso era o que cada um deles tinha certeza. Agora estavam lutando para sair do convés, cada um tentando se salvar primeiro. Mesmo se conseguissem pular no rio, provavelmente seriam atingidos pelo naufrágio abandonado, imobilizados e esmagados até a morte. Mas mesmo assim, na mente de Matador de Goblins, isso não mudou nada. Ele estava apenas considerando se deveria mergulhar, usando seu anel para ir fundo o suficiente para evitar o casco, ou se deveria escalar seu lado quando Orkoug, abra os olhos. Uma voz clara gritou e logo ele foi salvo. Uma flecha com ponta de botão passou assobiando, alojando-se nas tábuas de madeira bem na frente dele. Notou a corda presa a ela e agarrou-a sem hesitar. Vou te falar, você tem os planos mais loucos, corta-barbas. A outra ponta da corda estava nas mãos de Anão Xamã, de pé com os pés firmemente plantados na margem. Alta Elfa Arqueira estava com as mãos em volta da cintura dele, puxando com toda a força para evitar que o anão deslizasse no rio. Sacerdotisa, coberta de lama, veio correndo até os dois amigos envolvidos em seu cabo de guerra. Seguindo-a veio o lagarto sacerdote, parecendo extremamente satisfeito enquanto soltava um grande suspiro. O impacto com o navio não fazia parte do plano. A voz de Matador de Goblins alcançou os outros. Certo, agora, corta-barbas, segure-se bem firme. Sim. Ele assentiu. Desculpe pelo problema, mas preciso de sua ajuda. Ah, nenhum anão ficaria parado e assistiria seu amigo se afogar. Ele o puxaria para fora ou iria para o fundo com ele. Está parecendo muito mais com o segundo nesse ritmo. Alta Elfa Arqueira gritou. Eu ajudo, disse sacerdotisa estendendo a mão com um sorriso desajeitado. E quando o lagarto sacerdote gritou, permita-me, e acrescentou sua força aos puxadores, parecia que não havia mais nada com que se preocupar. Nada para se preocupar? Matador de Goblins murmurou debaixo de seu capacete, espantado consigo mesmo por ter esse pensamento. Olhou para trás para ver a embarcação Goblin se partindo e afundando, claramente visível mesmo na escuridão da noite. Isso, suspeitava, representava a conclusão bem-sucedida da missão. Os Goblins morreriam todos. Se houvessem sobreviventes, seriam varridos assim que chegassem à costa. Tinha acabado. Ou, pelo menos, deveria ter acabado. Pelo amor de Deus, nunca conseguiu se sentir completamente confiante. Provavelmente nunca se sentiu, não desde 10 anos atrás, desde aquela caça aos goblins protegendo aquela vila em seu primeiro ano. Ele, de fato, realmente protegeu esta mansão? Foi capaz de esclarecer as suspeitas em torno da irmã Uva? Quanto tempo duraria a batalha com os goblins? O que ele foi capaz de realizar? Será que achava que poderia realizar alguma coisa? Pensou no papel que desempenhara nesses eventos. Então se perguntou se havia cumprido aquele papel. Ainda não sabia. Tudo o que sabia era que na outra ponta da corda que se agarrava estavam seus companheiros. HRMPH, Matador de Goblins suspirou pela enésima vez, ajustando seu aperto na corda. A caça aos goblins é realmente mais simples. Interlúdio, de como todo mundo está lutando por suas vidas. Tradução, Nero_SL. Revisão, Bravo. Há tanto o que fazer! Gritou feiticeira, ofegante enquanto corria pela floresta segurando a bainha de sua roupa. Qualquer um que pensasse que um lançador de feitiços era inútil, em sua opinião, não era nem mesmo um verdadeiro aventureiro. Eles não sabiam dos grandes feitos daquela feiticeira em torno da diadema, nem das buscas do cinzento, nem de qualquer lançador de feitiços como o Falcão Cinzento. Acho que eles tinham mais habilidade com a espada, no entanto. Ei, crianças, voltem. Vocês estão muito longe. Querem morrer. Desculpe. Talvez os novatos quisessem ver como seus aliados estavam indo, de qualquer forma, chegaram muito perto da linha de frente e certamente ganharam uma bronca. O trabalho de um lançador de feitiços era ficar de olho na situação geral do campo de batalha, sim, mas havia limites.
Os novatos haviam se reunido para uma missão de proteger o templo da Mãe Terra, mas a maioria deles não valia seu peso em moedas de cobre. Até mesmo a visão das crianças se afastando rapidamente arrepiou os cabelos de Feiticeira. Afinal, estava ocupada mantendo o campo de força que mantinha a Mantícora afastada. O aborrecimento só atrapalharia sua concentração, ela sabia, mas não conseguia afastar esses sentimentos, simplesmente teria que viver com eles. Desculpem-me, mas pensei que você deveria estar cuidando dos jovens. Ela reclamou com seu companheiro, um monge, enquanto fazia uma careta para a Mantícora arranhando a parede com suas garras. Que maravilha, respondeu o monge, parecendo um pouco mal-humorado, como sempre, enquanto passava a mão pela cabeça raspada. Estou tentando manter um milagre pronto para o caso de alguém precisar ser curado de veneno e, enquanto isso, estou prestando primeiros socorros sempre que posso. Não pode me culpar se uma ou duas crianças passarem por mim. Uma panóplia de aventureiros enfaixados e gemendo se espalhavam pelo chão ao redor do monge. Ele estava cuidando de novatos que haviam sido feridos nas linhas de frente. Era uma desculpa decente. Mas ainda assim, aventureiros que apareciam em uma batalha sem uma poção própria mereciam morrer, pensou Feiticeira, mas guardou isso para si mesma. Sabia que havia algumas linhas que não deveriam ser cruzadas. Além disso, livros de feitiços eram caros. Quando pensava em seus primeiros dias, sabia que não estava em posição de julgar. Isso tudo porque eles vazam essas coisas para os mercados negros em outras nações, mesmo que sejam segredos militares. Cheia de raiva completamente justificada, Feiticeira mordeu o polegar na direção de sua terra natal distante. Isso não é muito feminino. Cala a boca! Feiticeira gritou, quase histericamente. Você ainda não terminou aí. Cala a sua boca! Estou trabalhando o mais rápido que posso. Um machado gritou de volta, enterrando sua arma na quimera morta-viva se aproximando dele. O monstro é o suficiente para fazer você duvidar da sanidade das pessoas que mandam no caos. Era uma besta feita de vários mortos amarrados, uma multidão de braços e pernas. Ele se contorceu para frente, emitindo algum miasma nocivo, agitando os braços descontroladamente enquanto atacava. O portador do machado de alguma forma conseguiu evitar os pedaços de carne voador enquanto se juntava aos outros aventureiros para continuar a luta. Uau! Essa coisa não vai parar! Está me enlouquecendo! Isso veio de um jovem da classe guerreira que empunhava tanto uma clava quanto uma espada, embora sua tagarelice não o impedisse de fazer seu trabalho. Era um estilo de luta incomum, mas sua persistência era admirável. Ele foi acompanhado pela jovem atrás dele, que, apesar de sua óbvia ansiedade, ergueu a espada e a balança e escolheu seus alvos. Quanto tempo tenho que manter este campo de força ativo para que façam seu trabalho? Nem ideia! Feiticeira engoliu um grito de idiotas. Com a resposta impensada e se concentrou em seu feitiço. Um fato importante, o bizarro monstro morto-vivo parecia ser venenoso. E então jogaram uma mantícora na mistura. Venenosa também, naturalmente. Na verdade, a tão experiente feiticeira é quem deveria perceber que essas criaturas eram venenosas e alertar os outros. Mas já ouvi histórias de magos que não reconheceriam um tigre, mesmo que o segurassem pelo pescoço. Ela estava irritada, por um lado, porque tiveram que começar com o assunto do que era uma mantícora. Tinha a cabeça de um velho, o corpo de um leão, a cauda de um escorpião e muitos cérebros. Isso não era de conhecimento geral? E então, ao descobrir que era venenosa, a reação foi que era inconcebível enfrentar dois inimigos venenosos ao mesmo tempo e que ela deveria lidar com um deles. Os magos são fracos, meu rabo. Inúteis, impress. Mas a única resposta ao seu resmungo frustrado foi um rugido da mantícora cujo significado não conseguiu adivinhar. Hein? Mesmo a interjeição da garota lebre, com as bochechas cheias de provisões, esfregou a feiticeira do jeito errado. A jovem, era difícil dizer se era branca ou morena, sacudiu as orelhas como se algo coçasse. Aquele cara ficou lá atrás esse tempo todo, supõe que algo aconteceu com ele? O que é? O portador do machado disse, pontuando sua observação com um golpe que arrancou vários, não ficou claro quantos, dos braços do monstro morto-vivo.
Então ele colocou o machado no ombro e disse: "Sua vez." "Quer dizer o quê?" O jovem respondeu, mas já se podiam ouvir passos se afastando. O portador do machado marchou até o aventureiro que estava se escondendo nas sombras. "Escute. O que, em nome dos deuses, você pensa que está fazendo? Dissemos que precisamos de cada pessoa para ajudar a segurar essas coisas." HRM, o homem parecia vagamente descontente por ter sido repreendido, mas então sorriu acompanhado de um "não se importe comigo. O estômago está me incomodando um pouco." "Seu estômago? Isso não serve", disse o monge, chegando a um timing tão perfeito que era quase como se estivesse esperando para fazer sua entrada. "Talvez aquele morto-vivo esteja espalhando veneno por aí. Seria bem terrível se alguma coisa pegasse em você. Além do mais, não seria tão fácil curar." O menino e a menina de alguma forma estavam segurando a linha atrás deles quando ambos gritaram. "Isso não está indo bem!" exclamou o caçador Homem-Lebre, correndo para apoiá-los. Uma missão de um templo era para ser um trabalho bem cobiçado, mas se ficasse doente e tivesse que pagar pela cura, isso acabaria com esse ponto. Ignorando completamente tais cálculos, porém, o monge estava alegremente vasculhando sua bolsa. "Não se preocupe, vou dar uma olhada. Posso lhe dar um bom preço. Agora, o melhor remédio quando um elfo está com dor de estômago é..." "Elfo?" o portador do machado perguntou. De fato, orelhas compridas podiam ser vistas balançando na frente dele, mas a etiqueta de classificação trazia a inscrição humano. Quão cego teria que ser para não perceber que essa coisa é falsa? Tivesse ele a encontrado ou a feito, escolher um rank baixo de qualquer forma. O impostor estalou a língua e pulou para trás quando o portador do machado mergulhou nele. HRMPH. Se a fazenda tivesse acabado, eu não teria que me dar tanto trabalho. Ele enxugou o rosto e sacou uma adaga, mas a feiticeira estava muito ocupada para ver o que mais acontecia. O que importava para ela era ficar de olho no campo de batalha, manter o campo de força e ver onde os feitiços poderiam ser mais úteis. A criatura morta-viva era uma coisa, mas a mantícora podia usar magia, então proteção contra a mesma seria necessária. Começou a entoar um feitiço, destruindo sua memória para descobrir quantos foram hoje, quantos tinha guardado, e para lembrar exatamente quais eram as palavras para que não recitasse acidentalmente um feitiço que não existia. E além de tudo isso, tinha que ficar de olho em todas as pessoas na fila de trás que tinham acabado de se tornar aventureiras este ano. Era um grande problema, mas não havia escolha. E havia todos aqueles feridos. O que aquele monge estava fazendo? Eu deveria cuidar das vítimas também? E o portador do machado, o que ele estava fazendo? Bons deuses, ele abandonou as crianças na primeira fila? Splatter splatter. Ring ring. Gritos gritos. Choro choro. GRRRRRRRRRRRR. Ah, pelo amor dos deuses! São muito barulhentos. No segundo seguinte, houve um grande zap. E a cabeça do homem, engolida pelo relâmpago, estourou como uma fruta madura. Tunitrus orins e acta. Acenda e desça, trovão. Um raio disparou das pontas dos dedos cruelmente torcidos, perfurando na cabeça. Todos ficaram em silêncio com a explosão de luz, até mesmo os monstros. Feiticeira fez uma careta para os aventureiros ao redor, seus ombros levantando enquanto respirou fundo. Ela mal percebeu quando todos deram um passo reflexivo para trás. Então não entendi realmente o que estava acontecendo, mas fui em frente e me livrei dele de qualquer maneira. Alguma objeção? Todos balançaram a cabeça enfaticamente. Então voltem para seus lugares. Agora! Gritou Feiticeira. Tenho muito o que fazer, me deem um tempo já. Ninguém se atreveu a responder quando Feiticeira voltou a cuidar do campo de força. Nenhum deles sabia, ou poderia saber, que o Elfo Negro tinha sido um mensageiro encarregado de fazer o mal à Mãe Terra. Parece que as coisas também começaram de novo no templo da Mãe Terra. Sim? Guerreiro de armadura pesada respondeu ao familiar da garota druida, certificando-se de que ele tinha ouvido direito mesmo enquanto dava um golpe de sua espada larga.
Acho que ela ficaria brava se eu a chamasse de familiar. Ela sempre dizia algo sobre como estava apenas pedindo ajuda de criaturas da floresta, não realmente as tornando seus servos. Ele considerou a questão enquanto cortava os soldados de infantaria dos demônios com sua espada. Poderia cortar 2 ou 3 deles ao meio com um único golpe, dispersando o sangue e a carne deste mundo para o reino espiritual. Eles podem ser os chamados demônios inferiores, mas ainda eram monstros terríveis dignos de medo. E eles cercaram os aventureiros que mergulharam no mausoléu subterrâneo, 10 ou 20 metros de profundidade. Para completar, demônios superiores, presumivelmente seus líderes, podiam ser vistos aqui e ali. A única graça salvadora era que não havia arquidemonios em lugar algum. Dadaiemoonana. HRRRRRR. Um demônio com cabeça de bode gritou para guerreiro de armadura pesada, e ele gritou de volta, se movendo para frente e encontrando distância. Malditos servos feios do caos. Você realmente quer beber o vinho da Mãe Terra Sagrada tanto assim? Foi Lanceiro quem avançou, esquivando-se do facão de açougueiro quando o demônio com cabeça de bode a derrubou e respondeu com sua lança. A arma mágica que ele empunhava desviou a lâmina inimiga por uma pequena margem, sua nitidez não diminuiu nem um pouco no momento em que perfurou a garganta do demônio. DDE a um humo. Mas uma das coisas demoníacas sobre os demônios é a sua vitalidade. A carne ao redor da ponta da lança começou a borbulhar e inchar, fechando a ferida com a arma ainda dentro. O demônio agarrou o cabo da lança com seus braços poderosos, puxando, tentando extrair a ponta da lança, enquanto o lanceiro segurava firme e tentava manter o controle de sua própria arma. O sorriso em seu rosto não traiu nenhum indício de que sua vitória pudesse estar em dúvida. Isso é, uma oferenda, por abundância, uma tempestade superdimensional cortou o espaço. Segurando seu cajado no alto e tecendo um feitiço estava sua corajosa parceira, bruxa. Se estiver manchado, então não haverá nenhum fruto. Por um ano, poder mágico brotou no mausoléu subterrâneo, nuvens de tempestade se formando no teto. Caelum, ego, ofero. Eu ofereço aos céus. Naquele instante, uma enorme nevasca começou, completa com granizo e neblina. Em um piscar de olhos, os demônios estavam cobertos de gelo, esbranquiçados, congelados, derrubados por pedaços de gelo. Nossa, que mulher assustadora, murmurou Lanceiro para si mesmo, e guerreiro de armadura pesada concordou. No entanto, mesmo agora, as coisas estão dando um passo à frente e um passo atrás aqui. Eles haviam invadido com sucesso o esconderijo dos cultistas do mal que procuravam profanar o vinho do ofertório da Mãe Terra, mas isso foi o que eles encontraram, um desfile interminável de demônios. Sem mencionar que estavam indo em todos os caminhos, sem nenhum sentido de que chegariam à câmara mais interna tão cedo. Embora sua senhoria arcebispa dissesse que isso não importava para ela. Ei, como está indo por aí? É difícil, respondeu o guerreiro meio-elfo preguiçosamente. Ele e o garoto batedor estavam ocupados tentando distrair os outros demônios. Sim, estava certo, ele não estava sozinho aqui. Não podia relaxar, não podia arriscar levar o inimigo de ânimo leve, mas não havia nada com que se preocupar. Olhe bem ali, um grupo famoso por matar demônios estava fazendo o que fazia de melhor. Uma usuária de magia gordinha estava disparando mísseis mágicos, uma guerreira e um paladino estavam aproveitando ao máximo suas espadas, e até mesmo a curandeira estava soltando foguetes cilíndricos. Daemon. Infelizmente, nenhum dos hits foi crítico. O demônio superior atacando os aventureiros era realmente bizarro. Bem, todos os demônios são bizarros. Parecia uma guerreira bastante atraente, de pele azul e segurando uma lança. Seu corpo finamente moldado estava coberto com armadura suficiente para preservar sua modéstia, mas mostrava a pele mais do que suficiente para ser provocante. Mas isso era apenas metade do que poderia ser dito sobre essa mulher. Digimon. Porque sob a sedutora e risonha metade superior do demônio feminino estava o corpo de uma aranha gigantesca. A metade inferior de seu corpo se contorcia com as pernas retorcidas e cobertas de pelos crespos, eriçados de farpas venenosas. Ao todo, seriam necessárias 2 mãos humanas para contá-los, 6 pernas ela tinha, e 2 braços, 8 membros ao todo.
Verdadeiramente, ela era uma visão para fazer alguém duvidar de sua sanidade. E parecia que era líder aqui neste lugar dos mortos. Tudo bem, esta é minha. Cavaleira exclamou enquanto mergulhava para a frente. Estava vestindo sua armadura completa, capacete e tudo. O demônio inseto riu quando a viu, então se inclinou para a frente em todas as pernas, preparando-se para atacar. Não baixe a guarda, hein? Vamos lá, eu sei o que estou fazendo. É hora de construir minha lenda e finalmente conseguir esse título de paladino. Parecia que a presença de um paladino no grupo de extermínio de demônios havia picado ferozmente seu orgulho. Cavaleira ignorou a exasperação no rosto de guerreiro de armadura pesada enquanto jogava seu escudo de lado e segurava sua espada firmemente em ambas as mãos. Venha até mim! Gritou ela, e o monstro veio correndo em sua direção, suas 6 patas arranhando. Um cavaleiro que estava em harmonia com sua montaria não poderia igualar o demônio-aranha em velocidade e habilidade, mas é claro, ela era sua própria montaria, e sua lança estava avançando em direção à cavaleira em uma velocidade incrível. A pura força do impacto, apoiada pelo enorme peso do demônio, poderia ter derrubado até mesmo as bestas gigantes que dizem viver no sul. Se um aventureiro médio tivesse levado tal golpe, teria sorte se sobrasse alguma coisa dele para enterrar. Mas quando os 2 cavaleiros passaram um pelo outro, Cavaleira se abaixou, quase se dobrando ao meio. Em um único movimento suave, ela trouxe sua espada para encontrar a ponta da lança. Houve um barulho, ou pelo menos assim parecia. As botas de metal de Cavaleira produziram fumaça enquanto raspavam no chão. O demônio, que havia deixado sulcos no chão do mausoléu de sua carga, estava faltando a metade superior de seu corpo. O torso feminino, ainda segurando a lança, cortada ao meio por um corte diagonal para cima, voou pelo ar, com um sorriso triunfante ainda no rosto. Sangue da cor de água lamacenta choveu sobre eles e o capacete de Cavaleira saiu com um barulho. Guerreiro de armadura pesada percebeu que ela devia ter aproveitado o impulso de seu oponente para fazer o golpe enquanto a criatura passava. A conheço todo esse tempo e nunca a vi puxar algo assim. Ele perguntaria a ela sobre isso mais tarde, mais de uma vez, mas ela apenas sorriria e diria que os segredos de um cavaleiro não são divulgados a mais ninguém. Guerreiro de armadura pesada não tinha ideia de que tipo de técnica era ou onde ela havia aprendido. Embora uma vez, completamente bêbada, revelasse que a mudança era muito antiga, tão antiga que quase não era mais lembrada. Você colhe o que planta, disse ela agora, calmamente, uma única gota de sangue desenhando uma linha em seu rosto, enquanto o guerreiro de armadura pesada pessoalmente afastava seu cabelo. Mas ainda assim, bom senhor. Que tipo de idiota é atraído para uma investida precipitada? Isso é o que você acabou de fazer, idiota. Você fez um bom trabalho com isso. Bem, eu sabia que poderia entrar lá a qualquer hora e ficar tipo, bam. Eu ganhei. Caramba, ganhar é o meu papel. Heroína disse a sábia enquanto corria pela masmorra profunda abaixo do túmulo da fronteira como um raio de luz. Em sua mão estava a espada sagrada. Em seu corpo, a armadura mágica. E ela foi polida com uma infinidade de encantamentos concedidos a ela por seus amigos. A capa verde de caça e a lança de ferro tinham seus encantos, mas essa ainda era sua roupa favorita. Mas, tipo, para onde ir e como entrar ou qualquer outra coisa assim. Essas coisas são muito para minha cabeça. Juro, não é nada além de problemas. Até pouco tempo atrás, era uma simples questão de encontrar o Lorde Demônio ou desvendar os planos dos cultistas, então irromper em seu esconderijo e cuidar dos negócios, mas agora era tudo política e tramas, situações complexas e complicadas. Às vezes ela pensava como seria bom apenas atacar sem pensar em mais nada, mas suas companheiras lhe disseram categoricamente que isso não era aceitável. Ignorar os modos próprios do mundo era encontrar-se excluído desse mundo, diziam. Se todos te amam tanto assim, se confiam tanto em você, então deixe-os confiar em você o que quiserem. Não há necessidade de resolver todos os problemas do mundo sozinho. Afinal, o mundo não gira em torno de apenas uma pessoa. Pessoas que você conhece, que não conhece, pessoas boas, ruins, todas estão lutando igualmente para sobreviver. Veja este túmulo funerário, por exemplo,
foi relatado por algum aventureiro que estava apenas tentando completar uma caça aos goblins. E foi outra pessoa da guilda dos aventureiros que trouxe a notícia à arcebispa. E agora era toda essa enorme caçada, para a qual os mercadores haviam fornecido uma grande quantidade de equipamentos. O próprio rei se certificou de que havia dinheiro para tudo isso, dinheiro fornecido pelos contribuintes de todo o país. E quando chegou a batalha, foram outros aventureiros que ajudaram a atrair a multidão de inimigos. E agora a heroína estava correndo o mais rápido que podia por esse caminho que alguém, em algum lugar, em algum momento havia feito. Então, por mais que ela sentisse que era tudo um monte de problemas, também me deixa muito, muito feliz. Hehe. E do que estamos rindo? Ah, nada. Heroína balançou a cabeça. Santa da Espada foi na vanguarda, fazendo ataques oportunos aos demônios sempre que eles estavam ao alcance. Alguns cultistas do mal tinham um plano para contaminar o vinho sagrado da Mãe Terra. Eles criaram um exército de mortos-vivos, demônios convocados, trabalharam com mercadores obscuros e, finalmente, tiveram como objetivo realizar um ritual sujo nas profundezas do subsolo. E agora a heroína teve sua chance de derrubar tudo. Se ela fracassasse, a terra da cidade fronteiriça sofreria por pelo menos um ano, talvez até mais. Não podia se dar ao luxo de deixar essa chance escapar dela, nem pretendia. A heroína não podia ser derrotada. Foi assim que aconteceu. Próxima direita. Depois, siga em frente, à esquerda na terceira curva. Entendi. Sábia, usando um feitiço para ajudá-los a se mover mais rápido, estava levemente sem fôlego enquanto ditava as direções. Teria sido mais simples usar um pergaminho do portal para pular direto para onde eles precisavam ir, mas uma barreira espiritual estava no caminho e dificultando a vida. Um passeio descuidado de plano cruzado com um daqueles ao redor poderia fazê-los voltar ao seu próprio mundo 100 anos no futuro ou algo assim, e ela não queria isso. Heroína deveria salvar o mundo. Ela não era heroína porque podia salvar o mundo, foi tentar salvar o mundo que fez dela uma heroína. Acho que se alguém questionasse algo como, tem certeza que pode salvar este mundo? Eu ficaria tipo, não sei. O que ela poderia fazer pode não significar muito, mas tinha amigos que importavam para ela, e havia tantas pessoas neste mundo. Então ela teve que salvá-lo e estava confiante de que daria certo de alguma forma. Há uma porta no final do corredor. Você quer que eu a corte? Vamos fazer isso da maneira clássica de aventureiro, derrubando-a. Isso não é clássico. Em seguida, como sempre, veio a grande batalha climática. Heroína deu um grito e se lançou no meio dos grandes mares, iluminando aquelas profundezas escuras da terra com uma explosão de sol. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.